Fala galera, aqui é o Gui Viotti e eu vou honrar o código. Aqui é o Everton Souza, já estou com as minhas shurikens, espada e meu clone das sombras, que eu sou um verdadeiro ninja. Uau, cara, estamos juntos para falar do clássico cult de 1985, American Ninja, também conhecido aqui no Brasil como Guerreiro Americano. Caralho, finalmente esse filme foda no podcast, cacete! Eu sei que você estava bem ansioso para falar desse filme, porque você fala desse filme há anos. Cara, esse filme é maravilhoso, esse filme é uma obra de arte, esse filme é tosco pra cacete! E é engraçado, é divertido, e vamos dar umas risadas junto logo depois da vinheta! Rebobina Cast. Volte ao play dos clássicos. Você sabe que Guerreiro Americano me lembra a minha infância. E quando eu digo que eu era um ninja, é porque eu me sentia um ninja quando era garoto. Que eu via qualquer coisa de ninja. Qualquer coisa de ninja. Eu tinha uma espada ninja. Eu pegava a minha camisa e cobria meu rosto de ninja e saía quebrando tudo, cara. Everton, quem não tinha a vontade de ser ninja nos anos 80 e 90, cara? Todo mundo. E muito por causa desse filme. Eu não tenho dúvidas que esse filme enraizou, né, essa cultura ninja aí no Ocidente, hein? Cara, eu vou te falar que não foi esse filme que enraizou, mas eu vou te falar quem enraizou. Agora eu tô curioso. Foram os queridos israelenses Menahem Golan e Yoram Globus, os donos da Golan Globus, mais conhecido como os donos da Cannon Filmes, que era a empresa que fazia esses filmes malucos de ninja. Mais um filme da Cannon Filmes aqui, hein? Já estão batendo cartão, hein? É o segundo, de 4 filmes, esse é o segundo. O próximo não vai ser, eu prometo. Quer dizer, vou tentar pelo menos. 50% já nos nossos episódios é da Cannon Filmes. Sim, cara. Cannon Filmes, assim como Stallone Cobra. Cara, Cannon, eu acho importante, antes da gente começar a falar do filme, falar do que foi a Cannon Filmes, cara. Cannon Filmes era a produtora desses dois malucos israelenses que faziam filmes de ninja nos 80. A maioria deles são da Cannon Filmes. Então eles fizeram uma primeira trilogia, que é a trilogia Enter the Ninja, Revenge of the Ninja e Ninja 3 Dominação, que é um clássico que um dia vai rolar também por aqui. E só que não deu muito certo. Então eles decidiram rebootar, porque a protagonista do terceiro filme, do Ninja 3 Dominação, basicamente o plot, eu vou só dar um spoiler leve assim do que vai vir esse programa algum dia, se você me permitir, é claro, é sobre uma professora de dança que é dominada pelo espírito de um ninja que morreu e se transforma numa ninja. E como esse filme... Agora você explodiu minha cabeça. Eu não lembrava disso. A Ninja 3, a dominação, ele veio antes. Sim, o Ninja 3 Dominação é de 84, ano que eu nasci, e ele não deu muito certo, porque, sei lá, ninguém se acostumou muito com uma ideia, porque o filme é uma loucura, tipo filme de ninja com Flashdance, com Poltergeist, e não deu muito certo. E aí o Menahem Golan e o Yoram Globus, eles decidiram rebootar os filmes de ninja dele, contando com essas estrelas que a gente vai falar aqui agora. Então acho que a gente pode falar da ficha técnica do filme. Ele é dirigido pelo Forstenberg, que é o diretor, que ele era o principal diretor da Cannon nessa época, dirigia os filmes do Braddock, do Chuck Norris, dirigia aí Breaking e Breaking 2, Electric Boogaloo, dirigia uma maioria desses American Ninja. Então ele é o cara que para fazer filme de ação genérico, entendeu? Esse era o cara que fazia o filme de ação genérico da Cannon Filmes. O elenco tem o ator shakespeariano, um dos maiores atores que já pisaram na Terra, Michael Dudikoff, como Joe Armstrong. O grande
Steve James como Jackson, fazendo o sidekick que sabe lutar melhor do que o principal. A Judy Aronson. Esse é um grande ator, hein? Sim, cara, a gente vai falar um pouco depois dele, que nos deixou muito cedo, Steve James. A Judy Aronson fazendo a Patricia, que é a mocinha em perigo do filme, sempre. O Tadashi Yamashita fazendo o Ninja Blackstar, Estrela Negra. E o John Fujioka fazendo o Sr. Miyagi genérico nesse filme, o Shinyuki. Mas o Steve James, realmente você mencionou rapidamente aí, ele lutava muito melhor que o ator principal do filme. Cara, o Steve James, uma curiosidade aí, antes da gente entrar na parte de curiosidades, ele era faixa preta em Kung Fu, do estilo Tiger Claw. Então, ele era realmente um ator com treino de artes marciais, ao contrário do Michael Dudikoff, que foi contratado só porque ele parecia com o James Dean. É verdade. Não foi pelo talento, não foi pelo carisma, não foi pelo poder de atuação dele. Foi porque ele era um rosto bonito. E é esse que foi escolhido para fazer uma saga de filmes American Ninja. Pelo menos ele está em 3 deles, 3 dos 5. E que a gente pode falar lá pro finalzinho do programa um pouco das continuações. Eu acredito que se o Everton me deixar, essa vai ser o primeiro de 5 filmes do American Ninja que a gente vai falar. Eu tô vendo que você tá emocionado mesmo, e esse é o... Olha, muito antes da Marvel criar o seu universo Marvel, MCU, nós tínhamos um universo de ninjas da Canon Filmes. Exato. Ele não deu tão certo quanto o do MCU, tá um spoiler aí. Pois é, mas você sabe que falou de ninja, mexe, né? Uma paixão aqui. Eu acho que todos nós daqui do Brasil. E agora revendo esse filme, conversando aqui, de fato, esses filmes de ninja que você mencionou. E pra minha surpresa, o Ninja 3, a Demolição veio antes. Eu não sabia, não lembrava disso. Realmente fomentaram toda essa paixão, né? E eu entendo essa sua emoção de querer te falar de todos. Era praticamente um filme de ninja por ano, cara, se você parar pra pensar. Foi tipo 82, 83, 84, 85 aí a sequência. Um por ano. Cara, mas infelizmente esse filme não foi muito bem recebido na época. Assim, fez um sucesso, se você colocar no papel o investimento dele, é um filme de $1 milhão, tá? Ou seja, um filme de baixíssimo orçamento até pra época. Mas é um filme que ele fez 10 milhões de bilheteria, cara. Então, compensou, né? E por isso teve 5 deles, talvez. Com certeza. O retorno, afinal de contas, cinema é arte, mas também é um negócio. E o retorno foi excelente. Com certeza, cara. É um filme de baixo orçamento que não era... Pelo menos o primeiro foi lançado nos cinemas. Acho que a partir, sei lá, do 4 ele foi lançado para home video. Mas é um filme que acabou virando cult com o passar do tempo, porque foi considerado a contribuição cultural que teve esse filme, né? De criar, e acho que aí já estava criado, mas consolidar os ninjas na cultura de filmes americanos, né? Que faz filme de ninja até hoje, né? Vamos e convenhamos, né? Sim, colocou ninja. Aliás, hoje os filmes de ninja, eles estão... talvez, eu ia falar a palavra realistas, mas como ser realista falando de ninjas, né? Mas eles não se passam assim como um guerreiro americano, como... Eu acho que o choque cultural hoje pra nós é menor, né? A gente encara isso, óbvio, por conta de filmes como esse, que traçaram todo a cultura, né? Já trouxeram pra nós essa ideia de ninjas. Hoje, os filmes de hoje a gente aceita mais fácil, mas antes era, na minha concepção, era um filme de ação o melhor de todos, né? Sim, a gente... Cara, eu tenho muito amor por esse filme, não porque ele é bom, mas por, sei lá, me transportar um período que as coisas eram mais simples. E eu acho que muito do nosso podcast é isso, a gente fala de filmes assim que... óbvio que os filmes que a gente fez foram muito mais reconhecidos que esse, mas nem todos eles são... Se você parar para analisar friamente hoje em dia, são filmes bons, mas são filmes, que a gente sempre curtiu, né, cara? E a gente vai falar
de filmes que trazem esse lado saudosista da gente, né? Não só filmes que necessariamente são obras-primas, porque, cara, isso não é um podcast de filme e arte, né? É um podcast de filme da hora. Com certeza. Esse traz uma nostalgia muito grande, né? De uma época. E você mencionou do orçamento de 1 milhão, e tendo esse número aqui agora e assistindo o filme, dá pra entender como eles fizeram tudo aquilo, né? Porque o filme é muito recheado, ele tem de tudo, né? Tem ação, tem romance, tem aventura, tem ninjas, tem exército, tem de tudo. E se for levar em consideração, até que fizeram muita coisa, viu? Sim, sim. Cara, é um filme que tem nota 5.5 no MDB. Então, Injusta. Acho que merecia muito mais. Cara, o Rotten Tomatoes é um site relativamente mais novo, então eu acho que a única coisa que explica ele ter 0% da crítica, ele não tem um review de crítica lá, mas ele tem 47% do público. Então 47% das pessoas viram e gostaram dessa obra-prima maravilhosa que é American Ninja de 85. Como é que funciona essa questão do Rotten Tomatoes? Quando há um filme retroativo, a crítica ainda fica aberta ou é só quando o filme sai? Você tem ideia? Não, ela fica aberta. Só que acontece, se você pega um filme, vamos colocar aí dos melhores filmes de todos os tempos, um Poderoso Chefão, 1 milhão de pessoas vão querer falar do Poderoso Chefão, mesmo ele sendo um filme de 72. Agora, American Ninja não é muita coisa que, sei lá, a arte especializada tá a fim de falar hoje em dia, né? O que é outra injustiça. Que esse filme tem o peso da sua época, mas ele foi referência, ele é um filme importante. Sim, com certeza, cara, com certeza. E só pra gente terminar a ficha técnica, o roteiro é do Paul Demielch, que nunca fez mais nada, e dos dois caras que estavam ali por trás dos filmes de ação da Cannon Filmes. Basicamente, os filmes que eles fizeram são todos Cannon Filmes. Então, Avi Kleinberger, que é o cara que fez Braddock, Comando Delta 2, Conexão Colômbia. Lembrando que o Conexão Colômbia não se passa na Colômbia. E Gideon Amir, que também fez Braddock. E com certeza um dia deve estar aqui, porque Braddock é um clássico dos clássicos. Não é da nossa época como esse filme aqui, que eu acho que esse aqui, embora seja antes, assim, ele é da nossa infância, porque as coisas chegavam tarde aqui para o Brasil. Mas ele é quase contemporâneo aqui com a nossa geração, né? Ele foi lançado em 85 a gente estava saindo da época militar. Cara, as coisas chegavam 6, 7 anos depois, cara. Então eu lembro de ver esse filme na Sessão da Tarde repetidas vezes, e tanto que, como você brincou, né, que você, na sua memória, era misturado, e pra mim também, quando eu vi a primeira vez, tinha coisa que eu achava que era do primeiro, mas era do segundo, ou era do quarto, sei lá, cara, tipo, era tudo meio misturado, né? Ainda mais porque aqui nada passava na sua cronologia ou sequência, né? Não, vi de Chaves, né? Que tá aí até hoje. Tá aí até hoje. Totalmente fora da sequência. E aí, quer ler a parte de trás da caixa? Vou ler a parte de trás da caixa, né? Lembrando os nossos ouvintes que, por favor, curtam o episódio, compartilhem. E vale ressaltar também uma coisa muito importante. Nós temos nosso site, que é o rebobinacast.com.br, e é um dos poucos sites da internet que hoje permitem você fazer comentário. Todo mundo hoje meio que se fecha, nós não temos problema algum, pode agradecer, pode elogiar, pode fazer crítica, pode xingar se quiser, mas vai lá, participe, interaja com a gente e acesse nosso site e nos procure aí nas redes sociais também. Em breve teremos Instagram, hein? Essa semana, acho que na data que for lançado o RebobinaCast 004, já teremos um Instagram e colocaremos o link com certeza aí no post do programa. Excelente. Então, vou ler aqui a parte de trás da caixa da fita. Lembrando aos nossos jovens padawans aí, as pessoas mais novas que nasceram depois dos anos 2000, que é um grande volume de pessoas que nunca pisaram numa locadora, já são totalmente Netflix, que as fitas cassetes
eram feitas para nos impressionar. Tinha todo um layout, cores, e atrás trazia a sinopse do filme. E pelo nosso retrospecto, as sinopses eram todas quase com pequenos spoilers. Então vamos ver como essa daqui. Eu não vi, né, não li ainda. Gente, só para avisar que o Everton nunca lê a pauta, tá? Não, eu tô lendo sim, tá? Só essa parte que eu pulo. Claro. Um jovem americano torna-se um dos maiores mestres do ninjitsu, a mais mortal arte do Oriente. Servindo nas Filipinas, o soldado americano Joy Armstrong Michael Dudikoff participa da escolta de um comboio de suprimentos quando este é emboscado por rebeldes. Sendo que ele reconhece um dos tais rebeldes como um guerreiro ninja. Imediatamente, Joey se defende utilizando a esotérica arte marcial do ninjutsu, uma habilidade que o torna suspeito do ponto de vista do seu comandante e dos seus colegas soldados. Sozinho em uma luta contra a corrupção, o rapaz imediatamente descobre o segredo do seu misterioso passado. Um segredo que o coloca frente a frente com o terrível ninja Estrela Negra, na mais decisiva das batalhas das artes marciais. Ai, cara, é maravilhoso. Nossa, cara, coloca palmas aí, coloca palmas na edição. Não, esse aqui merece palmas, merece, cara. Merece. E eu adorei que traduziram tudo, inclusive o nome do ninja vilão, que é o Black Star, né? Estrela Negra. E você falou maravilhoso, a gente no nosso primeiro episódio falamos bastante do filme, que era muito maravilhoso, e esse aqui realmente merece esse elogio, porque ao assistir o filme, embora você tenha dito que é tosco, e realmente, né? Porém, ele tem o seu valor. Ele tem ali o seu primor, né? Eu vou esperar você falar o resumo do filme, para depois a gente discutir ali o filme em si, mas esse filme, eu tenho a impressão que ele passava muito no Domingo Maior. O Domingo Maior, eu não lembro de ter visto em Sessão da Tarde esse filme. Não sei se... Super Cine, sabe? Aqueles filmes noturnos. Cara, eu lembro de ter assistido na Sessão da Tarde. Eu lembro de ter assistido na Sessão da Tarde, sim. Mas é que tudo depende da época, né? Talvez porque ele é um filme violento, mas se você reparar nos detalhes, por exemplo, dificilmente uma espada vai mostrar sangue. Todo mundo se matava de espada o tempo inteiro, a espada estava sempre sequinha, sem uma gota de sangue. Então, talvez tivesse aquela preocupação de ser um filme censura 14 anos para pegar adolescente, que censura era um pouco diferente na época, mas eu gostaria de ressaltar só a sua leitura da parte de trás da caixa para mostrar a quantidade de camadas que esse filme tem. Porque às vezes assim, nossa, é só um filme de ação. Não, cara, é um filme que tem intriga, é um filme que tem tráfico de drogas, é um filme que tem Filipinas, é um filme que tem rebeldes, que depois você descobre que os rebeldes só são os soldados do traficante local. É um filme que tem ninjas, é um filme que tem ninjas coloridos. Até a gente vai chegar nesse ponto aí. Cara, então, a quantidade de camadas que tem nesse filme é um negócio digno de nota, entendeu? Sim, esses ninjas coloridos, eles são tipo os Power Rangers dos ninjas, né? Que não servem de nada. Porque... Nada. Mas eu acredito que agora que você falou que esse filme veio depois, a segunda trilogia da Canon Filmes e Ninja, eu imagino que eles aprenderam com os primeiros, né? Não sei. Não, né? Cara, Cara, esse filme ele é uma maluquice completa, mas eu acho que é isso que ele criou, eu acho que isso fez tanto sucesso, né? Porque o pessoal precisava ver ninja simplesmente, e assim, a cena da escola de treinamento, que é o Expo Dump para mostrar que o cara tem um exército, que são só pessoas. Assim, você pensa, cara, se tá mostrando esses ninjas aqui, significa que em algum momento eles vão aparecer lutando. Não. Eles só usam roupas diferentes, sei lá, para mostrar a classe que eles eram de ninja dentro do treinamento, porque sempre que aparecem os ninjas atacando alguém, é tudo ninja preto, você percebe, né? Que deve ser, teoricamente, a última classe de ninja. Então, tipo, aquele exército que ele tinha treinando lá não servia de nada. Ninguém nunca aparecia matando alguém com aquela roupa colorida, cara. Isso só vai ser
colocado de volta na franquia lá pro quarto filme, entendeu? Isso aí é a meritocracia dos ninjas, né? Exato, meritocracia dos ninjas. Meritocracia. Mas pode ser também questão de faixa ali, né? Eu não sei se... Porque o ninja, na verdade, ele é meio karatê. Não tem nada a ver com Kung Fu ou outras artes, né? O ninja é do karatê. Japonês, de acordo, né, com o G.I. Joe, né? O querido Comandos em Ação, sempre tinha o ninja branco que era bom e o ninja preto era ruim. Só que nesse filme só tem ninjas pretos e ninjas coloridos que se aparecem para a figuração. Então não sei se isso foi muito levado em consideração. Não, mas se você pensar na ideia do ninja, ele ser meio... Ele tem que andar camuflado, né? Ele não pode ter cores espalhafatosas, né? Espalhafatosas para matar nas sombras. Essa é a ideia do ninja. Na verdade, o ninja ele foi criado na cultura feudal japonesa, né? Então isso, embora eu sei, a gente sabe que isso é uma coisa do século XIV, que não existem mais ninjas. Eu só tô falando isso meio baixo assim para nenhum ninja me ouvir e me matar. Mas assim, isso é uma coisa que tem algum embasamento, talvez. E assim, se o ninja e o ninjutsu é a arte de assassinar na surdina, né, numa emboscada, você fazer ninja colorido não faz o menor sentido, né? Se você parar pra pensar. É igual o Batman com o Robin, né? O Batman ali todo meio preto, meio de roupas escuras, e o Robin colorido, né? Chamando a atenção. Sim, exato, cara. Cara, esse filme foi o primeiro filme do Michael Dudikoff como protagonista, com uma carreira aí brilhante, né? Se você for parar pra pensar, brilhante, considerando que ele é um péssimo ator, ele fez muito filme até, né? Ele tem aí, no IMDB dele, ele tem 61 trabalhos. E assim, convenhamos, ele ter conseguido fazer 61... Eu sei que não são só filmes, são participações, tem seriado. Mas ele ter tido uma carreira tão longa é impressionante, porque assim, ele é péssimo ator mesmo, né? Tem razão. Eu não consigo pensar em nada expressivo que ele tenha feito, a não ser esse filme, que eu acho que deve ser um dos ápices da carreira dele, talvez, interpretando um ninja, aliás, uma sequência de filmes. Mas esse volume de trabalho é algo interessante, sim. Mostra que ele não ficou parado. Tem algum último trabalho que ele fez, assim, que vale a pena ver? Eu acho que não tem, não. Tem o último filme dele de 2022, mas assim, é filme feito para streaming, para TV, é uma coisa que nunca rolou muito. O auge dele foi realmente nesse filme, em termos de popularidade, provavelmente. Lembrar que dos 5 filmes do American Ninja, ele fez o primeiro, o segundo e o quarto. Ele fez alguns filmes que, assim, são filmes B, mas são filmes melhores até que o American Ninja do ponto de vista de crítica. Por exemplo, ele fez um que chama Avenging Force, que é um filme... Uma maluquice, eu já vi também, tem no YouTube. É um filme que... Tem o Steve James também, inclusive, faz uma participação com o amigo dele. E é um filme todo meio de vingança, tem um grupo de extermínio, uma maluquice assim. Tem um filme que ele é o Tenente, que é um filme de guerra, no sentido, sei lá, Guerra do Vietnã. Um filme de Vietnã da Canon Filmes também, que ele só fazia filme da Canon Filmes, a maioria deles. Filme de 88, que é o Platoon Leader, conhecido no Brasil como A Guerra Cruel, aparentemente. E... Não tem nada a ver com o Platoon, aquele filme que nós vimos. Pelo amor de Deus, essa obra-prima não. Platoon é um filme bom, realmente. A Guerra Cruel, Platoon Leader, não tem nada a ver. Mas é isso que ele fez, cara. Basicamente, são filmes B que você acha aí perdido num streaming ou outro, ou no YouTube, provavelmente, dependendo da sua força de vontade. E são filmes terríveis, a maioria deles. Os melhores, se bobear, são os American Ninja mesmo. Pois é, mas olha só, que pesquisando aqui um pouquinho sobre a carreira dele aqui, em 82 ele participou do filme Tron, mas provavelmente ele nem apareceu, porque ele era um recruta que não mostrou a cara dele direito, provavelmente. Ele tava de figurante, cara, com certeza. O papel dele nesse filme tá como conscrito número 2. Pois é, mas participou de uns filmes, né, emblemáticos aí do cinema. Tron é digno de nota, hein? Participou. Não a atuação dele, claro. Parabéns, nota dó, né? E, cara, o Dudikoff, ele foi, por incrível que pareça,
Ele foi escolhido no meio de 2.000 atores para fazer esse filme. Nossa, seleção bem grande, hein? Pensa que 2.000 atores foram testados para você escolher Michael Dudikoff. Michael Dudikoff. Imagina os outros. E nos outros. Exato. Tanto que no terceiro filme, que a gente ainda vai falar algum dia, foi escolhido Sean Bradley, que é um ator que, te juro, ele é pior do que o Michael Dudikoff. E o Dudikoff já é terrível, né? O American Ninja 3 não é ele? Não é ele, não. O Joe Armstrong, ele tá no primeiro e no segundo filme. Nos dois primeiros tem ele e o Steve James. No terceiro, o que acontece? Na época o filme ia ser gravado na África do Sul. E o nosso querido Michael Dudikoff, ele era muito... Ele quis, uma época, ir para um lado mais político. E ele se negou a ir para a África do Sul gravar esse filme por causa do apartheid que estava rolando lá na época. Entendi. Então o terceiro é com o Sean Bradley, que é o conhecido como o novo American Ninja. Tanto que nos créditos, quando vai apresentar ele, mostra lá, Sean Bradley como o novo American Ninja. Lacração ou essa questão de polarização já existia, mas nesse caso era uma causa justa, mas a carreira dele, né? Poxa vida, escolhas ruins, né? E aí, mas ele volta, cara, ele volta pro American Ninja 4 e ele volta junto com o American Ninja 3, que é o cara que fez o filme anterior, entendeu? E daí você tem os dois American Ninja, o American Ninja original e o American Ninja substituto, se juntando numa batalha contra um terrorismo e um grupo de ninjas coloridos. Não tem como isso ser ruim, né? É difícil. Você não falou nada de ruim aí, só coisas boas. 2 ninjas americanos contra terroristas e ninjas coloridos. E o quinto American Ninja, pasmem, o quinto American Ninja, ele é só com David Bradley, que é o substituto dele. Ele não foi gravado para se chamar American Ninja. Ele foi mudado o nome do filme depois de gravado. Tanto que é um outro personagem. Você tem o Sean Bradley fazendo um outro personagem totalmente aleatório. Você tem o sidekick criança e você tem o Sr. Miyagi original, Pat Morita, fazendo participação. Eu acho que aí já deve ter saído direto pra vídeo, né? Já era direto pra vídeo. Pat Morita já tava foda na cachaça aí e não foi um momento muito brilhante dele, não. Olha, esse pode ser que vire também, hein? Não sei se você assistiu. Esse eu não assisti. É lógico que eu assisti todos os American Ninja. Vamos pro resumo do filme? Resumo do filme em 5 minutos. Tá preparado? Deixa eu tomar uma água aqui. Vamos lá. Até eu vou respirar. Você tem uma base militar genérica nas Filipinas. Você tem Joe Armstrong mexendo numa faca e fazendo cara de bosta. De repente chega o puxa-saco do coronel se achando que ele é bom porque ele é da Califórnia. O pessoal tá jogando alguma coisa, sei lá, tipo uma embaixadinha com uma bola genérica. Eles jogam a bola na direção do Joe Armstrong, fala para ele voltar, mas ele só olha com uma cara de malcriação. Chega lá a filha do coronel, que é a personagem principal do filme, feminina, a Patricia, e ela pega uma carona com esse puxa-saco que estava se achando que era da Califórnia. De repente, eles vão pegar uma carona, entre aspas, com o comboio que está levando equipamentos do exército. O Joe, por acaso, é um dos motoristas do comboio. De repente, Joe percebe que tem uma emboscada e todo mundo está de metralhadora, mais ou menos uns 15 guerrilheiros. Tenta dar uma coronhada no Joe, ele se esquiva. E aí você pensa, nossa, como ele tem um reflexo bom. Talvez ele seja mais do que ele aparenta. Talvez ele seja um ninja, já que o filme se chama American Ninja. O tal do puxa-saco, ele quebra a cara no vidro do carro, porque um dos rebeldes pega ele. Mas depois ele aparece de novo, ele só tá com 2 cortinhos, sendo que era pro cara tá totalmente fudido. Joe sai na porrada, ele mostra como ele é bom e ele faz várias acrobacias. A filha do coronel sai dirigindo, atiram na roda do carro dela que ela tá dirigindo, fugindo. A roda estoura, na outra cena tem um erro de continuidade muito tosco que a roda dela tá inteira de novo. Todo mundo sai na porrada, Joe quebra a cara de todo mundo, uma meia dúzia. Ninguém dá um tiro sequer, sendo que todos eles têm arma, o que não faz o menor sentido. No alto da colina tem ele, Ninja Black Star, com uma tatuagem de ninja. Aliás, uma tatuagem de uma estrela na cara, por isso ele se chama Ninja Black Star. Uma árvore cai em cima do carro da mocinha. Joe ajuda ela a liberar um caminhão que foge. O caminhão foge. Joe se joga na carroceria de outro, pula em cima, pega uma corrente, engancha no volante, fazendo o caminhão bater e explodir.
Black Star Ninja fica com medo. Meu Deus, quem é esse cara americano que parece ser um ninja? Nunca se sabe. Ninjas aleatórios aparecem, ninjas matam o resto de todos que sobraram. A Patrícia é pega pelos bandidos, mas Joe faz o quê? Ele resgata, porque afinal ele é o herói do filme. Tentam atirar nele, mas ele tenta atirar nele com flechas. E ele pega as flechas com a pá que ele está na mão. Black Star, meu Deus, quem é ele? Eu não sei. Meu Deus, talvez ele seja um novo recruta. Ele possui grandes dons. He possesses great skills. Joe sai correndo com a Patrícia e segura a boca dela para que ela não cala a boca. Ela fica falando o filme inteiro. Ele tira o sapato dela e rasga a saia dela no meio. Eles pulam no rio, despistam os ninjas. Paga uma cueca, samba canção enquanto a menina se troca e ela fica automaticamente apaixonada por ver ele nas ceroulas dele. Ele toma o esporro do coronel na frente da galera e Jackson fala que foi trabalho de ninjas. Meu Deus! O vilão francês genérico agradece, ele se chama Ortega. Por que ele se chama Ortega, sendo que ele é francês e isso não é um nome francês? Não sei. Joe entrega a Patrícia em casa e tem uma cena de romance ridícula acontecendo. Ela dá um beijo na bochecha dele e agradece o Joe. Automaticamente ele toma esporro do coronel. Geral fica pegando no pé dele porque morreram 4 pessoas. Só que ele salvou, sei lá, mais uns 10. Tem um pôster do Kiss na parede da base. Eles não podem mostrar o pôster do Kiss, eles colocam um adesivo na cara das pessoas. Todo mundo provoca o cara, ele nunca abre a boca. Ele demora 14 minutos para abrir a boca nesse filme, tá? Aí já passou mais ou menos metade, mas ele demorou um pouco para falar. Acontece um flashback que ele tem sonhando de um treinamento ninja. Ele não sabe muito bem, porque afinal você descobre depois que ele é desmemoriado. O Ortega, que é por acaso esse vilão genérico, ele agradece, ele recebe os parceiros traficantes, e um nome genérico também latino, e ele apresenta o Shinyuki, que aparentemente ele é só o jardineiro careca de bigode que trabalha no meio do composto, do compound, sei lá como é que fala compound em português, mas sei lá, na base ninja. O Black Star Ninja, o vilão do filme principal, decide mostrar em como ele é foda, ele mata uns 3 caras, 3 ninjas vermelho, aparece o centro de treinamento vermelho, que tem ninjas amarelo, azul, vermelho, laranja e preto. Sim, eu anotei. Black Star Ninja mata um cara do nada. Um comprador espanhol fajuto fala que vai pagar 4 milhões pela mercadoria que eles roubaram do exército. Aparece Jackson, que é por acaso o sidekick dele que luta melhor do que o cara original, interpretado pelo grande Steve James. E ele aparece puxando a galera na corrida enquanto o Joe arruma um caminhão. Jackson faz um discursinho falando que ele é um cara do karatê e chama o Joe pra porrada. O Joe só se esquiva e dá golpe de judô nele. Muito maluco isso, porque judô não tem nada a ver com jiu-jitsu, mas simplesmente eles não podiam bater no Steve James. Ele coloca um balde na cabeça do Steve James, humilha ele ainda mais. Aparece o sargento Rinaldo, que depois você descobre que é um sargento corrupto. Aparece o Joe limpando o lixo e Jackson pressionando para saber, meu Deus, como você aprendeu a ser foda? Você descobre que o Jackson... você descobre que o Joe, ele teve... alguma coisa aconteceu que ele perdeu a memória, mas mesmo assim ele lembra dos ensinamentos ninja. Parece o Joe babando na Patrícia e Steve James falando pra ele ir lá, cara, vai atrás dela. Afinal, você tá apaixonado. Aí a Patrícia inventa uma desculpa pra eles irem num jantar, e no jantar o sargento Rinaldo vê, junto com o vilão Ortega, que aquele é o Joe e eles pretendem matar. Eles fazem uma armadilha pro Joe levar um outro caminhão de suplementos para uma base que está claramente infestada de ninja. É ninja saindo por todo lugar, ninja aparecendo pela janela, ninja saindo do meio do barril e Joe matando todo mundo com armas ninjas, mas que nunca tem nenhum sangue. Ele consegue impedir o caminhão de ser roubado, ele mata todo mundo que está perto e todo mundo fala, meu Deus, como ele é foda. E o sargento Rinaldo inventa que ele teve alguma coisa a ver com o roubo dos primeiros equipamentos e mandar ele para corte marcial. Aí, enquanto ele está na prisão, o Ortega manda o Black Star matar o Joe na prisão americana e ele escala com um alicate ninja, ele mata 2, 3 guardas, ele vai atrás do Joe na cela, só que não acha ninguém porque ele se escondeu, ele sentiu que o ninja estava vindo, dados os poderes ninja dele. O Joe se esconde, ele vai se infiltrar na base do vilão, mas enquanto isso ele pensa, ok, talvez seja melhor eu falar com Jackson e a Patrícia. Jackson vai com a Patrícia, eles vão atrás do coronel, que é o pai da Patrícia. O coronel manda ele ser preso, porque afinal você descobre que o coronel também é corrupto. O Ortega vai visitar ele em casa, levando o ninja Black Star, que sequestra a Patrícia para conseguir convencer o coronel que ele estava errado e que ele tem que ceder às pressões do Ortega. Eles vão atrás
da Patrícia, porque afinal, agora que sequestraram a filha do coronel, o exército vai junto, o Joe invade a base antes, chega o exército, chega Jackson com uma .50, matando gente pra caralho. E enquanto o Joe tá perdido na base, ele descobre que Shiryuki, por acaso, era o grande mestre dele, a versão genérica do Sr. Miyagi. E ele mostra, ele tem um expo-dump de todas as armas ninjas, e de repente ele sabe usar todas elas. Acontece a luta final com o ninja Black Star, então eles usam todas as armas de lança-chamas, a garra ninja, e é uma loucura completa. De repente você tem o vilão Ortega fugindo com a filha do coronel, ele mata o coronel, aliás, nesse meio do caminho. Ele tá fugindo com a filha dele, não se sabe mais por quê, porque já que o coronel morreu, por que ela tá com a porra da filha da ninja dele junto? Com a filha dele junto. Acontece a luta final, Joe mata o Black Star, o helicóptero vai fugindo, ele escala o helicóptero numa montagem muito tosca, que claramente você vê que é um dublê. Ele rouba a Patrícia, ele derruba o Ortega, todo mundo morre, e aí na hora que eles pulam num colchão no alto da base principal, o Jackson vai lá com o lança-míssil e derruba o helicóptero, e cenas de helicóptero em cima, acaba o filme, é isso! Puta que pariu! Deu 8 minutos. Olha, esse não tem como resumir em menos tempo, porque, como eu disse no começo, acontece muitas coisas nesse filme. Eles colocaram muita coisa. Cara, a luta, agora que a gente fez essa maluquice de falar do filme em 5 minutos que viraram 8, a luta final tem as armas ninja, que ele tem um curso, basicamente, com o Telecurso 2000 prático, com o mestre careca dele, que assim, ele vê, olha, você lembra dos ensinamentos? Aí você tem todo o flashback dele mostrando como foi o treinamento ninja. E ele simplesmente te fala, essa arma aqui chama tal, essa arma aqui chama tal, e essa arma se chama tal, e de repente o Joe sabe usar. Não, ele é por osmose, ele é aprendizado mental, é EAD na nuvem completo, meu Deus, cara. Você tem que abstrair tudo isso aí. Mas a gente voltar lá no começo, o Joe, ele é um cara muito antissocial, é um cara muito chato, meu. Os caras do exército, do pelotão maluco lá, né? Parece locademia de polícia, mas é locademia do exército. Jogando lá, realmente batendo embaixadinha com a bola minúscula. E ele ali mexendo com o canivetinho dele ali. A bola cai do lado dele. Aquele outro, o carinha chato lá, esqueci o nome dele. Pela Saco. É, o Pela Saco. Ele tem um nome muito... Bom, o Pela Saco, ele... É o Charlie, isso mesmo, Charlie. Fala, e aí, a dublagem, aliás, é perfeita, é maravilhosa. Eu soube que esse filme teve 2 versões de dublagem, uma muito antiga e uma mais atualizada. Porém, o Charlie vai lá, passa a bola, e o Joe nem pega a bola, nem fala. E aí eu acho interessante que o Charlie vai lá, meio que na brincadeira com ele, e fala, mas aqui a gente trabalha em equipe, hein? Mas o Joe é muito chato, cara. Fica brincando com o canivetinho dele. Cara, o Joe, ele além de ser chato, ele não tem um carisma, né? Não tem nada que faça você se importar com o American Ninja o tempo inteiro. E assim, o Black Star fala, quem ensinou a arte do ninja para um americano? Meu Deus, ele precisa morrer. Cara, que arte que ele ensinou? O moleque era pequeno. Depois se descobre que assim, ele estava num avião que caiu, os pais morreram. E quem criou ele foi o Sr. Miyagi genérico ali, de bigodinho. E, cara, e de repente tem uma explosão, sei lá, parece que estão explodindo minas perto da floresta onde eles moravam. E de repente ele tá sem memória, cara. Tipo, inventa uma desculpa qualquer, assim, pro cara perder a memória. Ele não lembra de mais nada, não lembra de quem ele é. Não. Mas ele lembra dos ensinamentos. E o seu Miyagi genérico, ele pegou o Joey quando criança. No final das contas, ele é como se fosse o pai do Joey. Você vê como todo pai é ausente. Sim. Ele aproveitou qualquer explosãozinha e abandonou a criança, né? Sim, exato. Nem pra falar, não, esse moleque é meu aqui mesmo, fica tranquilo, tá comigo, tá de boa. Não. Mano, deixou a criança ser criada em reformatório, foda-se. Foi comprar cigarro. Foda-se, foi comprar cigarro. Cara, esse filme, a gente esqueceu de falar que na luta final o Black Star usa um laser
nele. Não, o Black E essa Star, não vale. ele é um ninja completo. Ele tem lasers e tem lança-chamas na mão. Da onde vem aquilo? Ele, na verdade, ele é um ninja do Naruto. Ele fez um ninjutsu ali e saiu soltando chamas, cara. Cara, a gente tem que. Isso só pode ser obra dos anos 80 mesmo, né? O cara soltar laser pela mão. Laser! E o laser explode alguma coisa lá, né? Um vaso, acho. Um vaso. Ele explode um vaso. E o nome do Black Star, cara. né? Que personagem, que figura. Ele tinha uma tatuagem, uma pinta de estrela na cara, isso? Nunca fala se é uma marca de nascença, uma tatuagem, que é, assim. Com certeza, pro filme era aquelas tatuagens de rena, né? Mas, cara, o legal de nunca explicarem isso, por que ele chama Black Star, por que ele tem uma tatuagem na cara. Tudo bem, foda-se, é isso aí, é parte do lore do Sim, filme. e o Ortega, que é um excelente nome de vilão, né? Mais clichê impossível. Sim. O cara mais americano do filme inteiro chama Ortega. Exatamente. E menciona que ele é o maior ninja dos Estados Unidos até o Japão. Realmente o Black Star é uma figura. Ah, tá, o Black Star. É colocado ali como o cara, né? Sim, sim. E é engraçado que esse ator que fez o Black Star, realmente, ele era um ator japonês que ele tinha treinamento em artes marciais. E embora o Dudikoff ele não tivesse treinamento em artes marciais, ele foi muito elogiado pelo Mike Stone. Mike Stone era o coreógrafo da parte de luta dos filmes da Canon. E ele também, por acaso, ele interpreta o vilão do segundo filme, que a gente pode falar mais pra frente. E foi ele que treinou o Dudikoff para as cenas. Ele falou, embora o Dudikoff não tivesse treinamento de artes marciais, ele pegava rápido os movimentos. Então, o pessoal elogiou a luta dele no meio do filme, no sentido dele não ter treinamento de artes marciais e conseguir interpretar alguém que lutasse, pelo menos, né? Olha, mas se você vai pegar o seu primeiro papel de principal, né? Realmente ele tem que tá empenhado. Então faz sentido ele pegar as coisas rápido ali. Mas olha, para ele ter feito também as sequências, né? Além do rostinho bonito que ele tinha, provavelmente ele deve ter se empenhado, aprendido alguma coisa aí das artes do ninjutsu. Eu sei o que ele aprendeu os efeitos da malária, né? Porque, como curiosidade aí, ele pegou malária nas gravações do filme, por isso que ele já disse em entrevista que era por isso que ele estava quase sempre muito suado, né? Porque ele estava recuperando de ter pego malária. Lembrando que isso foi gravado nas Filipinas, anos 80, então a malária pegava mesmo nessa época. E não tinha vacina, eu acho ainda. Hoje em dia é uma vacina muito comum que você toma cada vez que você vai para algum lugar que tem malária. Você toma antes. E ele está sempre muito suado. E o Dudikoff e o Steve James eles se odiavam, né, no começo da gravação. Porque o Steve James ele achava que ele tinha que ser o principal do filme, porque afinal ele era o que realmente lutava. Só que é claro, né, cara, negro ter papel principal naquela época era muito difícil, né? Você não tinha protagonistas negros no cinema, ainda mais no filme de artes marciais, era muito raro. Isso foi começar lá para final dos anos 80 e ainda assim demorou muito, né? Sim, tem razão. Então, ele era meio ressentido com o fato de terem escalado o Dudikoff, e eles ficaram amigos mais pro final das gravações, assim, tanto que nas cenas finais de luta, que na verdade foram gravadas no começo do filme, eles não lutam juntos em nenhum momento, né? Você pode ver sempre o Steve James lutando de um lado e ele do outro, porque eles não se batiam muito bem, né? Mas aí, com o longo das gravações, ele foi percebendo que, era o cara tendo a chance da vida dele, ele já tinha feito algumas coisas, já tinha feito até Comando Delta, junto com o grande Chuck Norris, aí, então ele já tinha uma carreira, talvez como coadjuvante, né, o Steve James, mas também foi uma parte que ele se destacou bastante no filme, né, o Steve James. Ele é tipo um dos chamativos principais do filme aí, né? Ele é sim. E eu até gostei muito do personagem dele, porque ele coloca um contraponto ali, mas depois ele, embora muito superficial, né? Depois vira amigo na história mesmo, no enredo ali do filme, né? Uhum. De forma. Ele lutou com o cara e depois tomou uma porrada. Não, então ele é legal, ele é gente boa. Luta bem é gente boa. Né? Mas eu queria até dar uma atenção para nossa Patricia, né? A atriz
que, ao contrário das... Bom, se bem que no outro episódio que nós fizemos, as mulheres eram bem ativas, né? No episódio ali dos Aventureiros do Bairro Proibido, as mulheres eram bem ativas, né? Porém a mulher em perigo aqui, ela começa sendo muito chata, ela grita, ela toma as atitudes totalmente estranhas, né? Pega o carro, foge. Poxa, um monte de bandido lá no começo do filme sequestrando as armas dos caminhões lá, com armas, e ela arranca o carro e vai embora, capota o carro, etc. E a personagem no começo chata, né, sendo perseguida por ninjas na floresta, gritando com o Joe, e eu falei, meu Deus do céu, aquilo começava até a me coçar aqui, mas depois ela se apaixona pelo cuecão dele, como você falou, né, pela cirola, e meu, é muito superficial isso, né, que já viu ele peladão e falou, esse é meu, hein. Cara, esse é o nível de profundidade dos filmes da Canon também, né, cara? Pensa que tem 1h30 de filme e você tem que criar coisas ali e fazer eles interagirem. Mas posso te contar uma curiosidade? Por favor, pode. Pô, tem uma hora que quando ele tá recebendo o treinamento final, meio que a bênção do Shin-Yuki, que aparece lutando e ele morre automaticamente depois também, fala em inglês, ele fala I'll honor the code. Ele dá uma gaguejada, cara. Ele é tão mau ator que a frase dele em inglês era eu vou honrar o código. Ele erra a palavra código. Então, ele fala um code. E teve um post dessas páginas 80 que eu sigo no Instagram que eu postei a Honor the Code com essa pausa no meio que pra fazer piada da atuação dele, e ela deu like no meu comentário, cara. Porra! Que da hora, cara. Que legal, que legal. A Judy Harrison deu like no meu comentário, porque com certeza ela também não é com a cara do de Coffee e deve ter adorado essa zoeira aí. Que legal. Mas eu achei que depois, assim, ela se torna mais ativa, né? Mas ainda assim, sendo a mocinha a ser resgatada. Mas bem irritante no começo, mas que legal, cara. Tá, interagiu ali. Também talvez ela tivesse alguma cisma com ele, então, né? E, cara, não era pra ser ele, né? Na época, a Canon gostava muito do Chuck Norris, então eles já tinham começado a fazer a saga dos Braddock, depois ia ter Comando Delta 2, um monte de filme. O Chuck Norris era a principal estrela da Canon na época, e ofereceram pra ele fazer o American Ninja. Só que, cara, ele falou que como ele ia ter que usar máscara, ele não queria que a cara dele tinha que aparecer em todos os momentos do filme. E olha, tem muito ator que faz isso, né? E ele perdeu a oportunidade de participar de um filme épico sobre ninjas. Exato. Imagina Chuck Norris contra ninjas, cara. Nossa, seria incrível, né? O Chuck Norris, ele já havia lutado com o Bruce Lee nessa época? Já, isso foi muito antes, né? Ele com o Bruce Lee era anos 70, né? Comecinho dos anos 70 ou final dos anos 60. Então, já mais assim... se você tá no filme do Bruce Lee, você vai lutar com o Bruce Lee, você vai perder, né? Sim. Sendo que eles fingem que o Chuck Norris perdeu, com certeza, porque numa luta real, todo mundo sabe que o Chuck Norris, ele com um soco, acabaria com o Bruce Lee. Mas é que o Bruce Lee teve um momento dessa luta aí que arrancou os pelos do peito do Chuck Norris, né? Isso realmente foi golpe baixo, isso aí não desconcertou ele. Agora, voltando pro filme, é impressionante esse batalhão desse coronel, desses generais aí, como é só galhofa, né? Para começar, o general pede pro comandante dele lá levar a filha dele e fala para ele, né? Ela é muito preciosa para mim, hein? Toma conta dela, senão você vai ver. Poxa vida, o cara usando o dinheiro público ali do exército para carregar a filha dele, para ser o chofer da filha. É inacreditável isso, cara. Tudo errado. Cara, esse filme tem... falando aí do exército, que a maioria dos que morrem nesse filme ou é exército, ou é capanga, ou é ninja, né? Esse filme tem uma contagem de corpos de 144, se eu não me engano, a mais alta até agora, mais alta do que ter Predador até, tá? A contagem de corpos mais alta desse podcast. É que nós estamos falando de ninjas, né? Claro. O Joe Armstrong ele mata 22, o Jackson
pouco atrás ele mata. Aliás, corta. Volta um pouquinho. Contagem de corpos desse filme é 144. O Joe Armstrong mata 29. O Jackson mata 22. O Mestre mata 9. O Black Star Ninja só mata 6. E o Ortega ele mata 4, que eu não sei quem que ele mata, porque eu não me lembro muito bem. E o Coronel ele mata uma pessoa só, que é o pai da Patricia. Mas olha só, mais um filme em que o vilão, no caso o Black Star, ele mata menos que o mocinho. Exato. Muito menos. E ele só queria defender o código, cara. Cara, mas ele não é o American Ninja, ele é o Black Star Ninja. Então, nada se compara ao ninja americano, né? Sempre, com a bandeira do USA ali atrás, né? Inclusive é a capa do filme, né? Um ninja com espada e a bandeira americana no fundo, né? Cara, quer falar as melhores frases do filme? Você anotou alguma? Olha, eu anotei uma aqui, que eu acho... Assim, esse filme ele não é todo filme que vão ter aquelas mega frases de impacto, né? Mas a versão dublada, logo lá no começo do meio do filme, quando o Jackson vai confrontar o Joe, eu acho que ele fala umas frases muito legais, assim, do tipo, acha que é um herói, Judoquinha? Eu achei muito engraçado, porque Judoquinha, da onde o dublador tirou isso? Será que está no original? O original ele fala, are you some kind of karate boy? Alguma coisa assim. Are you some kind of badass karate boy? Alguma coisa assim, tipo, você é um karateca mal, cara? Ah, entendi. Mas olha só, Judoquinha é boa também, viu? Cara, eu acho que um dos melhores diálogos, não vou nem falar de frase do filme, é quando, logo depois de ter aquele primeiro ataque, o coronel chama o Jackson e ele pede um reporte do Jackson. Ele fala assim, senhor, você já ouviu falar de ninjutsu? Aí o coronel quer pagar de fodão e fala, claro que já. De acordo com as testemunhas, essa foi obra de um trabalho de ninjas. Esse é muito bom mesmo. Isso é muito bom mesmo. Tem uma aqui que eu acho que deve estar nas suas também, né? Que eu já vi aqui. Que é ninja americano? Do que você está falando? Isso não existe. Nossa. Só que esse não americano merece ser morta. E o jardineiro atrás ali olhando com aquela cara de opa. Fiz merda, né? Pois é, né? O velhinho, aliás, eles não estavam. A gente esqueceu de falar que eles estavam em alguma região ali. Filipinas, isso. Tudo bem, ali perto, né? Do Oriente ali, mas os japoneses, ninjas americanos da Filipina. Não, mas então, o que acontece com as Filipinas, tá? Só para colocar mais uma curiosidade aí. Nessa época, a Canon tinha feito como se fosse um acordo com o governo das Filipinas de isenção de impostos. Então, assim, eles trariam e empregariam, por isso que você pode ver, tem vários soldados e figurantes e ninjas ali atrás que não são realmente americanos, se você parar para perceber, tá? São filipinos, porque tem atores filipinos sendo empregados nesse filme e a Canon pagando esses caras. Então eles têm isenção fiscal para gravar nas Filipinas, desde que usem atores figurantes das Filipinas. Por isso que Braddock 1 e 2 é gravado nas Filipinas, por isso que American Ninja 1 e 2 é gravado nas Filipinas. E porque era barato. E todos da Canon Filmes. Todos da Canon Filmes. Outro ponto que eu acho muito legal nesse filme é que, assim como os Stormtroopers, todos que usam armas ali são péssimos de mira. Ninguém acerta ninguém. É óbvio que eles têm que dar foco nas lutas, né, de ninja, porque é American Ninja. Porém, toda luta que tem arma, ninguém acerta ninguém. É impressionante. Bizarro. Cara, e falando de não acertar ninguém, acho que a gente pode falar aí dos erros de continuidade. Cara, as primeiras cenas desse filme mesmo, o ataque do comboio, cara, tem gente que dá tiro no pneu da Patrícia quando ela vai tentar fugir e no próximo corte o pneu tá intacto. Um dos soldados que é morto no começo do filme, quando muda a cena, aparece ele levantando no background, cara. É um que fica girando ali, que não é girando, ele tá meio que se virando, né? Uma coisa assim. Sim. Pois é. Cara, na parte final que tem o helicóptero, uma hora o Joe, ele dá um pulo, ele vai pular no helicóptero, que você vê claramente que é um dublê, tem uma proteção branca na frente, que uma hora a proteção tá lá e na outra ela não tá, tipo, na mesma cena quase assim. Um corte brusco e a proteção não tá, tipo,
é claramente, em um helicóptero você gravou isso do cara sendo pendurado e no outro você gravou a cena, sabe? Claramente o helicóptero merece um olhar mais atento, porque tem essa parte realmente, uma grade que não faz sentido nenhum tá ali na frente, não, a grade é uma haste, sei lá, uma tubulação que colocaram só para realmente o Joey aqui, né, o Joey dublê pular, que não havia, e quando o helicóptero no final toma uma explosão, é uma outra cena, né? É uma maquete aquilo lá que explodiu, né? Um negócio tosco, é incrível aquilo, né? Mano, eles tinham 1 milhão de budget, cara. Não é budget pra você destruir um helicóptero. Desculpa, não é budget. Claro. Mas eu achei até que ficou bem feito, viu? A explosão convenceu. Agora o helicóptero ali que... Mas a gente também tem que se colocar na época, né, Guilherme? Imagina, o cinema não tinha uma mega resolução. As pessoas... Aquela cena durou o quê? 2, 3 segundos? É muito rápido. Sim. Exato, cara. E pra mim, eu acho que o maior erro de filmagem desse filme, erro de continuidade, é a hora que eles vão pular do helicóptero antes dele explodir. E se você olhar bem, tem um colchão. Existe um colchão laranja no teto da base onde eles pulam. Eles caem no colchão. Dá pra ver o colchão. Se você voltar lá nos últimos minutos do filme, dá pra ver o colchão ali, cara. Fala, porra, sério. Não, eles não disfarçam, né? Chega. Agora tem uma coisa que lá também no começo, os ninjas pulando de árvore, mas tem uma hora que eles pulam de um caminhão. Eu tenho certeza que é trampolinzinho ali, assim, sabe? Sim, claro. Mas o filme, eu acho que hoje, assistindo hoje, vendo essas. Eu não vou chamar nem de erro, né? Porque os caras eles adaptaram muita coisa, né? Era o que eles tinham que fazer. Hoje eu tive, ao ver esse filme, eu ouvi ele com outro olhar. Eu até gostei mais, viu? Embora no começo eu pensei, eu deveria ter manter isso aí na minha memória, viu? Mas depois eu percebi o valor do filme. E agora, conversando com você, eu vejo que essa questão dos ninjas, e principalmente na época, né? Cara, esse filme é incrível. Cara, você tem que tentar ver com os olhos da época e abraçar a tosquice. Se não abraçar a tosquice, você só vai passar raiva do começo ao final desse filme. Não tem como. É impossível você ver esse filme sem você abraçar a tosquice. Eu acho que assim é o jeito certo e é o jeito que você vai aproveitar essa obra-prima de 85. E eu sei que você estava muito ansioso para falar do American Ninja. Guerreiro americano, hein? Mas, assim, eu acho que esse filme poderia ficar melhor. Eu acho que algum ator austríaco deixaria esse filme melhor, você não acha? Eu tenho certeza que um autor austríaco, um certo ator faria muito melhor algum personagem desse filme. Sim. Então, me fala como você acha que Arnold Schwarzenegger deixaria esse filme melhor. Você sabe que o Arnold, ele é meio ninja, né? No filme Comando pra Matar, ele se pinta, ele se camufla. Tudo bem que ele não usa espada, né? Mas ele destrói todo um exército. O Arnold, coitado do Ortega. O Ortega não ia ter nenhuma chance. Black Star ia ser empalado. Cara, ele com um soco na barriga do Black Star, ele empalava, ele atravessava, ele assim, levantava o Black Star. Com certeza. Né? Mas aí tem o helicóptero, né? Talvez ele, na hora do helicóptero, o que ele ia falar quando ele viu o helicóptero ali? Ele derrubava, velho. Ele ia pular no helicóptero. Cara, o helicóptero não ia aguentar o peso dele e caía. Acabou o filme aí. Achei que você ia falar, porque... Como é que ele fala? Get to the chopper! Get to the chopper now! Cara, eu acho que com certeza o filme não seria American Ninja. Seria Austrian Ninja, né? Um nome muito mais apropriado, sendo que ele é austríaco. E ele teria menos fala até, porque o Arnold ele é um ator de muitas falas one-line, assim, né? Uma frase assim só. Mas eu acho até que teria outros jeitos de ele deixar melhor. Eu acho que eu colocaria ele como o Jackson, né? Como o austríaco negro do filme. Falando que como ele era bom e
ele só precisava crescer os músculos dele, porque os músculos deles eram ridículos. Ou talvez se ele fosse a Patrícia, né? Imagina ele como a Patrícia sendo resgatado, assim. Meu Deus! Eu não sei, mas olha, como o Jackson cairia melhor, viu? Sim, ele facilmente subiria naquela ponto 50 no final, ia destruindo. Aliás, o Jackson tem uma parte do filme que ele de fato lembra muito o Arnold, né? Ele tem uma parte ali quando eles estão enfrentando na luta final ali, ele tá com aquela não é colar, né? Ele tá com aquela como se fosse um colar de balas, assim, né? Com o coletinho dele ali. Eu achei aquilo muito legal. E tem uma parte ali que ele tá lutando com um cara grande, não sei se você lembra. Sim. Acho que é a luta final dele, né? Isso, que ele dá uma porrada. porrada. Sei lá, do tamanho do Arnold, quase. Exato, ali teve dificuldade ali, viu? Cara, o Jackson, ele tem um negócio em todos os filmes americanos que ele tem que ter pelo menos 2 ou 3 cenas sem camisa, pra mostrar o físico dele. É lógico. Em cada filme ele tá maior, tá? Ele tá maior no segundo, ele tá maior ainda no terceiro. E acho que isso o Arnold tem em comum com ele, né? Pois é, mas se bem que ele e o Arnold trabalhando juntos, como você já mencionou, o Arnold ia fazer um mind games na cabeça dele, falando que ele não tá grande o suficiente e ia perder a aposta com ele, hein? Cara, realmente seria essa dupla Austrian Ninja e Steve James seria maravilhosa mesmo. I'm Joe Armstrong, I don't have any memory. Você estava falando da atriz, né? A Judy Harrison. Judy Harrison. Ela envelheceu bem, tá bonita. Tá com 60 anos e tá bonita. Tô olhando aqui, impressionante. Melhor que o Dudikoff, com certeza. Com certeza. O Dudikoff tá uma uva passa, né? Infelizmente o Steve James ele faleceu em 93. Ele teve câncer, ele morreu muito jovem, ele morreu com 41 anos. E é uma pena, cara, porque ele fez muitos filmes bons e a participação dele eu acho que melhora muito o American Ninja. Inclusive, fiquei muito triste quando eu descobri que no quarto American Ninja ele não está. Eu acho que ele já devia estar meio ruim de saúde. O quarto American Ninja, ele é aí de 1990, ele faleceu em 93, então não sei de onde foi a decisão de não ter Steve James no filme, não sei se foi uma questão de saúde, mas é uma pena, que ele deixa todo o filme melhor. Ele deveria estar no American Ninja 4, imagina os 3 juntos, imagina Michael Dudikoff, David Bradley, incrível. Steve James, seria maravilhoso. Seria incrível. O seu Miyagi Tabajara, né? Ele não fez mais. Ele participou de outro American Ninja? Não, ele só tá nesse daí, até onde eu me lembro. E ele fez, sei lá, pontas em filmes, sempre. Nunca fez nada específico, ele é tipo, sei lá, um padre no primeiro Mortal Kombat. Ele. Participações aí. Participações, morreu em 2018, aos 93 anos. O pessoal oriental vive bem, né? Se bem que ele é do Havaí americano. Sim, não é muito oriental, não. Mais um que nos engana, somos sempre enganados, né? O Pet Morita é japonês, né? Pelo menos, né? Mas ele não luta nada. Pelo menos. Embora esse filme seja maravilhoso, a gente precisa falar da pior atuação do filme. Então, é hora do prêmio Cigano Igor de atuação para o pior ator do filme. Prêmio Cigano Igor de atuação. Esse filme, ele é uma pérola, acho que é um filme evento de ninjas, né? Se hoje a gente fala de ninja, é por conta de filmes como esse. E a atuação dos atores nem sempre estão ali nos destaques, né? Jeito bonito de falar isso. Pois é. Mas eu já tenho o meu aqui já, meu Cigano Igor, né? Que é o Charlie. Tá? Eu acho que o Charlie ele muda de personalidade, de ideias muito rápido. O ator não demonstra isso de certa forma correta ali, né? Ele, inclusive, era um sargento Charlie. Tô vendo aqui que o ator é o Larry
Poindexter. Mas o Charlie é o querido pela-saco do filme. É, exatamente, é o Pela-Saco. Esse é um nome bom pra ele. O nome dele não é Charlie, é Pela-Saco. E aí do nada ele ajuda a menina, a garota, a Patricia, a fazer um encontro com o Joe. Mas o cara leva um bilhete, ele convida, na verdade ele fala pro Jackson levar uma carta, mas na verdade era pro Joe. Ele fica ali brincando, ele é o cara brincalhão do batalhão, né? Eu não sei se ele estava envolvido com o tráfico de armas, que a gente nem mencionou isso. Esse filme tem muitas camadas, esse filme tem camada de tráfico de armas, esse filme tem luta de ninja, esse filme tem explosão. Aliás, tem um detalhe muito interessante que a gente não mencionou, que os carros, qualquer batidinha ali no carro explode. A árvore explodiu, o cara do barranco explodiu. Exatamente. É muito perigoso andar com esses carros aí desse exército. Mas o Joey, ele logo no começo... Não, desculpa, o Joey não. O Charlie ali fica enchendo o saco do Joe. Agora entendi porque o Joey tá calado, ele vai falar só depois de 12 minutos. Ele não queria papo com o Charlie, né? Então pra mim o Cigano Igor vai pro Charlie. Cara, pra mim, e por mais que eu acho que o Charlie ele seja muito irritante, eu acho que se bobear por personagem, ele é o personagem mais irritante do filme, mas pra mim o prêmio Cigano Igor tem que ir pro Michael Dudikoff, cara. Cara, ele é um péssimo ator. Ele é sofrível de ator. Ele não expressa uma emoção o filme inteiro. Ele é aquela cara sem expressão nenhuma. Ele vai melhorando, tá? Ele vai melhorando. Eu gosto bastante dele no Avenging Force. No Platoon Leader ele manda bem. Mas, cara, nesse filme ele é uma porta de tão ruim. É difícil defender ele pra mim. Normalmente a gente combina o jogo, né, no Cigano Igor, mas pra mim o Michael Dudikoff ganha o Cigano Igor. Então é um prêmio dividido dessa vez, né? Meio Charlie e meio nosso querido Michael Dudikoff. Mas olha só, eu vou mudar o meu voto e eu vou explicar o porquê. Eu vou votar no Joey também, no Michael Dudikoff. Michael Dudikoff. Por quê? Acabei de ver aqui que o ator que interpretou o Charlie, em 2008, participou de um filme, voltou a participar de filmes de ninja, que é o filme Ninja Team Leaders. Nossa Senhora! Com garotas ninjas, e eu não sei o que ele faz nesse filme, mas em algum momento talvez eu coloque na minha lista para assistir, porque são mulheres ninjas de espadas. Então... ele continua a saga mesmo agora. E você tem razão. O Joe, eu acho que eles colocaram poucas falas pra esse cara, porque ele devia ser realmente péssimo ator. Porque ele não conseguia falar direito, é por isso. Provavelmente. Então, ele ganha, ele merece sim o Cigano Igor desse episódio. Olha só, então Michael Dudikoff, vencedor do Cigano Igor de atuação pro pior ator do filme. E aí, vamos para as notas do filme então? O MDB deu uma nota baixa, 5.5, mas eu acho que não reflete a realidade do filme, né? Exato, concordo. Qual que é a sua nota, Everton? Olha, eu acho que pela referência de ninjas, pela relevância, pela questão histórica, tirando a atuação do ninja principal, mas esse filme tem tantas camadas, tem tanta coisa que a gente acabou de falamos bastante aqui, eu daria uma nota 7 para ele. Eu acho justo, eu acho que nota 7 é uma nota justa. É uma nota de um filme com muitas camadas, é uma nota de um filme que envelheceu bem como vinho, então eu também daria uma nota 7 para esse filme. Não é um filme perfeito, eu gosto até mais do American Ninja 2 do que desse, mas é um filme muito bom que marcou minha infância e eu tenho um carinho enorme por esse filme, então acho que nota 7 é uma nota ótima para esse filme. Se você acha, no MGM Plus é o único lugar dos streamings que, na época da publicação desse podcast, ele está disponível. E eu acho que para finalizar a gente pode falar de filmes com a mesma pegada, filmes que você indica para quem gostou de American Ninja. Que filme você indica, Everton, para um fã de American Ninja? Eu vou indicar um filme, eu não vou falar de filmes novos, eu vou falar de um filme que eu achei que era posterior ao American Ninja, mas que você abriu minha mente aqui explicando que na verdade o filme ele é antecessor, né, o American Ninja,
que é o Ninja A Dominação, que tem uma personagem feminina que é abduzida. Ninja 3 Dominação. Isso, Ninja 3 A Dominação, que eu acho, na minha cabeça, era a mesma trilogia, era a mesma sequência ali, mas agora eu vi que não é. Mas eu adorava esse filme. Eu não sei se é esse filme que tem uma cena que a personagem pega uma bola de bilhar e ela explode a bola de bilhar com as mãos, assim. E sim, é esse mesmo. Eu sabia que era esse, eu tinha certeza. E pra mim esse filme, assim, na minha memória de infância, cara, isso aí que é ser ninja, eu vou ter superpoderes. Então, pra mim, esse é o filme que eu sugiro. Ninja 3, Ninja A 3 Dominação. Dominação. Beleza. Cara, eu sugiro aí o principal ninja do cinema americano antes do Michael Dudikoff era o Shokosugi, que ele tá nos 3 filmes de ninja que a gente citou aqui, Enter the Ninja, Revenge of the Ninja e Ninja 3 Dominação, que você mesmo falou. Ele é o ninja que ajuda ela no final do filme. E o Shokosugi, ele fez um filme que, cara, é uma maluquice completa. Ele é meio comédia, ele é de ninja. O filme chama Nine Deaths of the Ninja, As 9 Mortes do Ninja. E você não acha ele em lugar nenhum, a não ser que você dê seus pulos aí pra achar na internet. Não tô sugerindo nada, mas dê seus pulos. E, cara, ele é um filme que não faz sentido nenhum, mas é um filme muito engraçado e que eu recomendo para todo mundo que gosta dessas tosqueiras de ninja. Nine Deaths of the Ninja, do Shokosugi. Deixa eu ver que ano aqui que a gente já fala. Meu Deus do céu, Nine Deaths of the Ninja é de... depois você corta e edita. De 85, aí mesmo ano do nosso querido American Ninja. Então assistam com Shokosugi, Nine Deaths of the Ninja. Excelente. Você sabe que esse personagem, agora que você falou, eu até fui atrás aqui. Esse Shokosugi, eu achei interessante porque esse nome é muito emblemático, é um nome que você memoriza mesmo, né? Ele atuou no filme de 2009, Ninja Assassino, que é um filme bem visceral ali de ninjas. Ele é o vilão desse filme, Ele é o vilão do filme, ele era o cara que era o sensei do ninja lá. O Shokosugi, a gente está se alongando um pouco, mas o Shokosugi, ele era, além de ator, ele era coreógrafo da maioria desses filmes de ninja, tá? Então, ele que encenava as cenas, ele ajudava os atores a encenar. E, cara, ele é muito bom. Eu gosto bastante do filme de Shokosugi. Ele, não vou dizer que ele é um ator maravilhoso, ele não é um ator maravilhoso, mas, cara, é um ator legal pra caramba que tá nesses filmes clássicos dos anos 90 e 80. E é isso, né? Encerramos por hoje, Everton. Encerramos por hoje. Muito obrigado. E é isso, um abraço, até o próximo programa, galera. Tchau! Tchau, tchau.